Ela havia sido expulsa da escola de aviação. Controle de solo foi a palavra gentil que usaram. A frase mal havia sido dita quando o rádio estalou. Aqui é Falcon Lerchel, O1, solicitando contato de emergência com a tenente Ava Chen. O centro de controle inteiro se calou, em um silêncio total. A garota que havia sido expulsa do céu acabara de ser chamada pelo nome, de dentro de um F-16 em perigo mortal. Ava Chen sentava-se no console 7, seus dedos movendo-se com precisão mecânica pelas telas de radar. Aos 27 anos, ela se movia pelo centro de controle de tráfego aéreo como um fantasma. Presente, mas não vista. Competente, mas esquecida. 3 anos antes, ela era a estrela da turma 92 da Academia de Aviação Tática, com notas máximas em navegação e pontuações perfeitas em protocolos de emergência. Seus instrutores a chamavam de material de piloto nato. Suas simulações eram perfeitas, seu conhecimento teórico impecável. Então veio o exercício de treinamento final. Um voo de formação de rotina que se tornou um pesadelo quando o motor de seu ala falhou durante uma tempestade. Seguindo o protocolo, Ava o guiou através dos procedimentos de emergência, mas naqueles segundos cruciais, enquanto se concentrava em salvar a vida de outro piloto, sua própria aeronave se desviou para um espaço aéreo restrito. Erro de navegação. Responsabilidade do piloto, declarou a comissão de revisão. O fato de ela ter guiado seu ala em um pouso de emergência bem-sucedido foi considerado irrelevante. O fato de ambos os pilotos terem sobrevivido, secundário. As regras eram claras. Um único erro te eliminava do treinamento de voo. Desculpe, Shane, disse seu comandante, sem parecer nem um pouco arrependido. Não podemos ter pilotos que cedem sob pressão. O controle de solo também precisa de gente boa. Controle de solo. A frase tinha gosto de cinzas. Agora ela usava um fone de ouvido em vez de um capacete de voo. Agora ela observava os outros subirem enquanto permanecia na terra, guiando jatos de uma sala sem janelas, cheia de eletrônicos zumbindo e luzes fluorescentes. Seus colegas a chamavam de a desistente, piloto de mesa, Shen aterrada. Eles não eram cruéis, apenas desdenhosos. No mundo deles, se você não podia voar, era apenas mais um móvel. Ava nunca respondia aos comentários, nunca se defendia, nunca explicava que havia sacrificado seu próprio voo para salvar a vida de outra pessoa. Ela simplesmente chegava todas as manhãs a 06 AM, entrava em sua estação e fazia seu trabalho com excelência discreta. Apenas uma lembrança de seus dias de voo restava, uma máscara de oxigênio gasta, pendurada ao lado de seu monitor. Um equipamento padrão, nada especial, mas tinha sido dela durante aquele voo final, a última vez que respirara o ar de um cockpit. "Por que você guarda essa coisa velha?" perguntou seu supervisor uma vez. "Planejando voar de novo?" A pergunta pairou no ar como fumaça. Ava simplesmente ajustou seu fone de ouvido e voltou ao trabalho. Mas, tarde da noite, quando o centro de controle estava quase vazio e apenas equipes mínimas monitoravam os céus tranquilos, ela ocasionalmente tocava aquela máscara. Lembrava-se do peso de um capacete de voo, da sensação do manche e do leme respondendo ao seu toque, da pura alegria de dançar entre a terra e as estrelas. Aqueles eram os momentos em que ela se permitia lembrar de quem ela quase tinha sido. Na maioria dos dias, porém, ela afastava esses pensamentos, porque morar em sonhos perdidos era perigoso. Isso a tornava amarga. Isso a tornava descuidada. E no controle de tráfego aéreo, o descuido matava pessoas. Então, Ava Chen se tornou a melhor controladora de solo na instalação. Ela memorizou a voz de cada piloto, o indicativo de chamada de cada aeronave. Ela sabia quais pilotos novatos precisavam de orientação extra e quais veteranos preferiam o mínimo de conversa. Ela conseguia rastrear 12 aeronaves simultaneamente enquanto almoçava, sem perder uma única chamada de rádio. Seus relatórios de eficiência eram perfeitos, seu histórico de segurança, impecável. Suas recomendações para melhorias no espaço aéreo eram tão precisas que o quartel-general as adotava sem revisão. No entanto, ninguém notava. A excelência sem asas era invisível. Ela é confiável, diriam os supervisores durante as avaliações. Boa com operações de rotina.
Operações de rotina, como se manter seres humanos vivos a milhares de metros acima do chão fosse uma rotina. Mas Ava havia aprendido a encontrar propósito nas sombras. Cada pouso seguro que ela guiava parecia uma pequena vitória. Cada emergência que ela gerenciava sem problemas a lembrava de que, aterrada ou não, ela ainda estava salvando vidas, apenas de uma maneira diferente da que sonhou. A manhã começou como qualquer outra. Ava chegou antes do amanhecer, com café na mão, pronta para mais um dia de competência invisível. Mas, hoje, o Esquadrão Sênior estava realizando exercícios táticos conjuntos, manobras complexas que exigiam coordenação precisa entre o controle de solo e várias aeronaves. O tenente-comandante Reis designou Ava para o suporte de comunicação, um papel que significava monitorar frequências de backup, enquanto os controladores primários lidavam com o tráfego principal. Era um trabalho importante, mas ela sabia por que tinha sido escolhida. A confiável Chen podia ser encarregada dos canais secundários. Enquanto calibrava seu equipamento, ela notou um jovem piloto estudando sua configuração de estação com olhos curiosos. Senhora, a senhora é da turma 92 da academia, não é? A pergunta veio de Enen Martinez, mal barbado, ainda com aquela expressão ansiosa que todos os novos pilotos tinham antes que o céu lhes ensinasse humildade. Ouvi falar de um exercício naquele ano, ele continuou. Algo sobre um piloto que... Concentre-se em sua lista de verificação pré-voo, Enen. Ava o interrompeu suavemente. O tempo está mudando rápido hoje. Martinez assentiu e se afastou, mas sua pergunta permaneceu como uma turbulência. Turma 92, aquele maldito exercício. 3 anos depois, e as pessoas ainda sussurravam sobre ele. A maioria deles, é claro, tinha a história errada. Rumores tinham a tendência de se torcer em círculos militares como fumaça em uma brisa cruzada. Alguns diziam que ela havia entrado em pânico durante a emergência. Outros alegavam que ela havia desobedecido a ordens diretas. Poucos sugeriam que ela havia bebido antes do voo, uma mentira tão ridícula que mal merecia negação. Nenhum deles sabia a verdade, que ela havia tomado uma decisão calculada para priorizar a vida de outro piloto em detrimento de suas próprias perspectivas de carreira. Os exercícios da manhã prosseguiram sem problemas. Ava monitorou suas frequências, processou comunicações de rotina e tentou ignorar a dor familiar de assistir os outros fazerem o que ela treinou a vida inteira para fazer. Então, durante a reunião pós-exercício, algo inesperado aconteceu. O comandante Stevens estava revisando os arquivos do pessoal quando parou em uma pasta marcada com abas vermelhas, o tipo reservado para casos incomuns. Ava reconheceu sua própria fotografia presa à capa interna. Chen, Stevens chamou. Dê um passo à frente. Todos os olhos na sala de reuniões se voltaram para ela. Ava sentiu o calor subir pelo seu pescoço, mas manteve sua expressão neutra enquanto se aproximava do pódio. Stevens segurou o arquivo. Esta é uma leitura interessante. Pontuações de avaliação de piloto no percentil 95. Marcas de inovação fora do comum. Protocolos de resposta a emergências que, aparentemente, ele virou uma página, excederam os padrões da academia. Murmúrios ecoaram pela sala. Ava permaneceu em silêncio. Mas então, há esta anotação, Stevens continuou. Erro de navegação durante o exercício Thunder, SEPT. A piloto demonstrou mau julgamento sob pressão. Gostaria de elaborar, tenente. A sala ficou em silêncio. Ava podia sentir dezenas de olhos a estudando, esperando por desculpas ou explicações que ela nunca havia oferecido. Com licença para falar livremente, senhor. Concedido. Eu fiz uma escolha durante aquele exercício. O motor do meu ala falhou em tempo severo. Eu priorizei a emergência dele em detrimento de manter meu próprio caminho de voo. O erro de navegação foi uma consequência dessa decisão. E a senhora nunca apelou das descobertas da comissão de revisão? Não, senhor. Por que não? Eva sentiu o peso daquela máscara de oxigênio pendurada ao lado de sua estação de trabalho. O peso de 3 anos assistindo os outros voarem. O peso de sonhos adiados, mas nunca abandonados. Por que apelar não mudaria nada, senhor? Eu sabia minhas prioridades naquele dia. Eu faria a mesma escolha de novo. Stevens a estudou por um longo momento, então se dirigiu à sala. O guarda-marinha Martinez mencionou algo sobre a turma 92 mais cedo. Alguém sabe o que aconteceu com o piloto que a tenente Chen guiou durante aquele pouso de emergência? Martinez levantou a mão hesitantemente. Senhor,
Esse seria o Capitão Rodrigues. Ele é meu instrutor de voo agora, senhor. Ele diz que a Tenente Chen salvou a vida dele. Interessante. Stevens fechou o arquivo. Então temos uma piloto que sacrificou sua carreira para salvar a vida de outro aviador e depois passou 3 anos fazendo um trabalho exemplar no controle de solo sem uma única reclamação ou apelo. Ele olhou diretamente para Eva. Por que a senhora ainda está aqui, tenente? A pergunta que todos se perguntavam, mas nunca faziam. Ava sentiu a sala prender a respiração. Por que não estou mais tentando voar, senhor? Estou apenas tentando garantir que ninguém caia. O silêncio se estendeu até que Stevens assentiu lentamente. Dispensados todos. Chen permaneceu. Quando a sala esvaziou, Stevens se aproximou dela. A senhora sabe o que o capitão Rodrigues escreveu em seu relatório de ação pós-exercício? Não, senhor. A tenente Chen demonstrou julgamento excepcional e instinto de piloto durante condições de emergência. Seu sacrifício de posicionamento pessoal para garantir minha sobrevivência reflete os mais altos padrões da aviação militar. Ela deve ser elogiada, não censurada. Ava piscou. Em 3 anos, ninguém jamais havia mencionado o relatório de Rodrigues. A comissão de revisão havia enterrado seu testemunho. Stevens continuou. Pressão política de cima. Eles precisavam de um bode expiatório para as falhas do exercício, e a senhora era conveniente. Ele fez uma pausa. Aquele arquivo esteve nos arquivos esperando que alguém notasse a discrepância. Senhor, eu não me agradeça ainda, Chen. Não estou oferecendo seu status de voo de volta. O que estou oferecendo é a chance de provar que alguns erros não são erros de forma alguma. Eles são a escolha certa, feita por pessoas que entendem o que realmente importa. A emergência começou às 13h47 em uma terça-feira que havia começado perfeitamente clara. O Falcon 01, um F-16 em uma missão de treinamento de rotina, relatou falha do sistema de navegação a 40 milhas a nordeste da base. O que começou como um problema técnico menor rapidamente se intensificou quando a matriz de comunicação primária da aeronave começou a funcionar mal, reduzindo as transmissões do piloto a fragmentos quebrados de estática e sinais desesperados em código Morse. Na torre de controle principal, o controlador sênior Walsh tentou repetidamente estabelecer contato claro. Falcon 01, diga sua posição e status. Nada além de interferência eletrônica e transmissões incompreensíveis voltaram. Senhor, chamou o técnico Brooks da estação de análise de comunicação. Estou captando algum tipo de padrão na estática. Não é aleatório. Definitivamente, há um sinal enterrado lá. O comandante Stevens correu para a baía de comunicações enquanto a tensão enchia a sala de controle como fumaça. Todos conheciam as estatísticas. Pilotos perdidos em falhas de navegação tinham menos de 20 minutos de combustível restante quando a confusão se instalava. Depois disso, seguia-se o pânico. Então, a tragédia. Você pode limpar o sinal? Stevens exigiu. Negativo, senhor. É algum tipo de protocolo antigo que eu não reconheço. Talvez códigos de treinamento da academia. Ava estava monitorando uma frequência secundária quando ouviu os fragmentos de transmissão quebrada, sangrando através da estática. Algo sobre o padrão a fez parar. Ela tinha ouvido aquele ritmo antes. 3 rajadas curtas, uma longa, 3 curtas novamente. Protocolo de emergência Echo 7. Ela havia projetado o Echo 7 durante seu último ano na academia como parte de seu projeto final, um sistema de comunicação de backup para emergências de navegação que usava padrões simples de Morse para estabelecer contato quando os sistemas primários falhavam. O protocolo nunca havia sido oficialmente adotado porque ela havia sido expulsa antes que a comissão de revisão pudesse aprová-lo, mas aparentemente alguém a tinha escutado durante sua apresentação. Sem pedir permissão, Eva se levantou e caminhou até o console de comunicações principal. Walsh a olhou com surpresa e leve irritação. Chen, o que você... Senhor, preciso de acesso à frequência 121.7. O piloto está usando o protocolo Echo 7. Protocolo o quê? Backup de comunicação de emergência. Eu o projetei. Ela já estava ajustando as configurações de rádio, seus dedos voando sobre os controles que ela não tocava há anos. Ele está pedindo protocolos de contato específicos. A estática clareou ligeiramente enquanto ela sintonizava a frequência.
Então, através do ruído eletrônico, veio uma transmissão de voz que fez todos na sala de controle congelarem. Aqui é Falcon 01. Sistemas de navegação inoperantes, nível de combustível em bingo, solicitando contato de emergência com a tenente Ava Chen. Silêncio mortal. Cada olho na sala se voltou para Eva. Ela sentiu seu coração bater forte contra as costelas, mas sua voz permaneceu firme enquanto ela ligava o microfone. Falcon Zorson, aqui é a tenente Chen. Estou na frequência de emergência. Diga sua situação. Chen, graças a Deus. Estou completamente perdido. Todos os instrumentos de navegação estão mortos. O combustível mostra 12 minutos restantes. Eu me lembro do seu protocolo Echo 7 dos briefings da academia. Você disse que se fôssemos completamente perdidos, deveríamos encontrar 121.7 e pedir por você especificamente. Ava fechou os olhos, puxando mapas mentais que ela havia memorizado anos atrás. Morrison, ouça com atenção. Preciso que você procure por 3 pontos de referência em sequência. Primeiro, uma torre de água com listras vermelhas e brancas. Você vê algo assim? Negativo na torre de água, senhora. Ok, procure por rodovias interestaduais. Quantas estradas principais você pode ver? Eu vejo 2 rodovias se cruzando. Parece um X aqui de cima. O mapa mental de Ava se concentrou. Excelente. Você está a aproximadamente 15 milhas a nordeste da base. Vire para a direção 270 e procure por uma pequena cidade com uma torre de água azul. Virando para 270 agora. Na sala de controle, todos assistiam com fascínio enquanto Ava guiava o piloto perdido através de seu sistema de navegação mental. Ela não estava usando GPS ou radar, apenas puro raciocínio espacial e pontos de referência que ela havia memorizado durante incontáveis voos de treinamento. Eu vejo a Torre Azul. A voz de Morrison quebrou com alívio. Perfeito. Agora vire para a direção 255. Você deve ver as luzes da pista da base em aproximadamente 4 minutos. 255, Wilco. Steven se inclinou para Walsh. Como ela está fazendo isso sem instrumentos? Ela está voando a rota na cabeça. Walsh sussurrou de volta. Ela conhece cada ponto de referência a 50 milhas desta base. 4 minutos depois, a voz de Morrison veio clara e forte. Estou vendo a pista. Chen, a senhora acabou de salvar minha vida. Falcon 01, entre em contato com a torre no 118.1 para liberação de pouso. Bem-vindo ao lar. Enquanto o F-16 de Morrison tocava o solo em segurança, aplausos irromperam por toda a sala de controle. Mas Ava mal os ouviu. Ela estava olhando para suas mãos, ainda tremendo levemente da adrenalina de guiar um colega piloto através de um perigo mortal. O comandante Stevens se aproximou dela lentamente, sua expressão ilegível. Chen, há quanto tempo a senhora carrega esse protocolo de emergência na cabeça? Desde a academia, senhor. Eu nunca parei de atualizar os bancos de dados de pontos de referência. A senhora tem mantido protocolos de navegação para emergências de aeronaves por 3 anos enquanto trabalhava no controle de solo? Sim, senhor. Caso alguém precisasse. Stevens se virou para se dirigir a toda a sala de controle. Senhoras e senhores, a tenente Chen acaba de guiar uma aeronave de volta de uma emergência de navegação que teria sido fatal, usando um protocolo que ela projetou como cadete e tem atualizado mentalmente por 3 anos, apenas por precaução. Ele fez uma pausa, deixando a informação ser absorvida. Ela essencialmente acabou de trazer um piloto de volta da morte. O silêncio foi profundo. Ava sentiu o peso de cada olhar na sala, mas desta vez a sensação era diferente. Não era desdém, nem pena. Era respeito. Chen, Stevens continuou, eu tenho uma pergunta. Por que a senhora nunca disse a ninguém que estava mantendo esses protocolos de emergência? Ava tocou seu fone de ouvido, pensando na máscara de oxigênio pendurada ao lado de sua estação de trabalho, pensando em 3 anos de serviço invisível, pensando no piloto que acabara de pousar em segurança porque ela nunca havia parado de se preparar para um momento como este. Porque não era sobre reconhecimento, senhor. Era sobre estar pronta. O técnico Brooks falou de sua estação. Senhora, o tenente Morrison está solicitando permissão para agradecê-la pessoalmente após o briefing. Ava assentiu, mas sua mente já estava avançando, porque agora ela sabia que seu tempo nas sombras havia sido preparação
não punição. Cada dia de experiência no controle de solo havia lhe ensinado algo novo sobre como gerenciar emergências aéreas. Cada piloto que ela havia guiado em segurança para casa havia acrescentado ao seu entendimento da psicologia da aviação sob estresse. Ela pensou que estava aterrada, mas na verdade estava aprendendo a voar de uma maneira completamente diferente. O memorando chegou do quartel-general exatamente 72 horas depois, marcado como prioridade, implementação imediata. O comandante Stevens o leu em voz alta para o briefing da manhã reunido. Assunto: Protocolo de Emergência Eco 7, integração imediata em procedimentos operacionais padrão. Com efeito imediato, todas as unidades de aviação tática implementarão os protocolos de comunicação de emergência Eco 7, conforme projetado pela Tenente Ava Chen, pendente de revisão operacional completa e expansão para adoção em toda a frota. Ele levantou o olhar do documento. Além disso, a Tenente Chen é nomeada consultora sênior de segurança tática, com responsabilidade por desenvolver procedimentos de resposta a emergências de próxima geração para todo o comando de aviação. Ava sentiu as palavras a invadirem como uma onda que ela não esperava. Ao redor da sala de briefing, rostos que antes a haviam ignorado, agora mostravam algo que ela quase tinha esquecido que existia. Respeito profissional. Senhora, Enen Martinez levantou a mão. Isso significa que a Tenente Chen vai projetar novos protocolos para todos nós? É exatamente isso que significa, Enen. E eu suspeito que você vai achar os métodos dela bastante abrangentes. Mais tarde naquela tarde, Ava caminhou pelo Museu da Base, uma pequena coleção de história da aviação instalada em um hangar convertido. Ela frequentemente vinha aqui durante os intervalos do almoço para pensar entre as exposições de aeronaves antigas e lembranças de pilotos. Hoje, ela parou em frente a uma nova caixa de exposição que a fez prender a respiração. Sua velha máscara de oxigênio, aquela que havia pendurado ao lado de sua estação de trabalho por 3 anos, agora estava exposta sob vidro com uma pequena placa. Protocolo de Emergência Eco 7, para aqueles que nunca pararam de observar o céu. Abaixo da máscara, um bilhete manuscrito estava emoldurado. A Tenente Chen demonstrou que os verdadeiros pilotos não são definidos por onde se sentam, mas por seu compromisso em trazer os outros para casa em segurança. Capitão Rodrigues, líder do esquadrão. Rodrigues, seu antigo ala, o piloto que ela havia salvado durante aquele último exercício da academia. Após 3 anos de silêncio, ele finalmente havia falado publicamente sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Eu me perguntava quando a senhora encontraria isso. Ava se virou para ver o Tenente Morrison se aproximando, ainda vestindo seu macacão de voo da missão de treinamento da manhã. Você colocou isso aqui? Ela perguntou. O Rod colocou, mas eu escrevi o pedido para a exibição. Morrison ficou ao lado dela, estudando a exposição. Depois que a senhora me guiou para casa ontem, eu fiz uma pesquisa, encontrei o Rodrigues, perguntei a ele sobre a turma 92 da academia. Ele me contou a história real sobre seu exercício final. Jake, você não precisa... Senhora, com todo o respeito, eu preciso, porque o que a senhora fez por mim não foi apenas um bom trabalho de rádio. A senhora me trouxe de volta de um lugar de onde as pessoas geralmente não voltam. Ele fez uma pausa. Rodrigues disse que a senhora tem feito isso por outras pessoas durante toda a sua carreira, salvando vidas do chão em vez do cockpit. Ava tocou o estojo de vidro suavemente. Lá dentro, sua velha máscara parecia menor do que ela se lembrava, mas de alguma forma mais significativa. Posso lhe perguntar uma coisa? Continuou o Tenente Morrison. Quando a senhora estava me guiando através daqueles pontos de referência ontem, parecia que a senhora estava ali no cockpit comigo. Como a senhora fez isso? Porque eu estava voando com você, Jake. Cada curva, cada mudança de direção, cada identificação de ponto de referência. Eu estava voando aquela rota na minha mente, assim como você estava voando-a na aeronave. Do chão, de onde quer que eu precisasse estar para te trazer para casa. Morrison assentiu lentamente. Senhora, eu tenho 17 pilotos no meu esquadrão que querem aprender os protocolos Eco 7 diretamente da senhora. A senhora consideraria dar uma masterclass? Ava olhou ao redor do museu para as aeronaves antigas, as fotografias desbotadas de pilotos de décadas passadas, as exposições que narravam a história da aviação. Todos esses pilotos tinham uma coisa em comum.
Eles encontraram maneiras de servir a algo maior do que eles mesmos. Alguns haviam servido de cockpits, outros de laboratórios de design, alguns de posições de ensino ou de quartéis generais de comando, e alguns, aparentemente, de consoles de rádio e salas de controle sem janelas, guiando almas perdidas de volta à segurança através da escuridão. Eu me sentiria honrada em ensiná-los, Jake. Excelente. E senhora, os rapazes queriam que eu perguntasse, quando a senhora começar a ensinar o Echo 7, a senhora usará insígnias de piloto ou insígnias de controle de solo? Ava sorriu, lembrando-se do peso de seu velho capacete de voo, da sensação do manche e do leme, do sonho que ela pensou ter perdido para sempre. Ambas, ela disse, porque aprendi que voar não é sobre onde você se senta, é sobre quem você traz para casa. 6 meses depois, Ava sentou-se sob um carvalho ao lado da pista principal, segurando uma xícara de café que há muito tempo havia esfriado. O céu noturno se pintou de laranjas e roxos brilhantes, enquanto os últimos voos de treinamento do dia retornavam à base. Ela usava um novo uniforme agora, asas de piloto finalmente presas ao lado de sua insígnia de controle de solo, uma combinação que nunca havia existido antes no protocolo militar. Os burocratas precisaram de 3 semanas para descobrir como classificar sua posição única. Especialista em integração de sistemas aerotransportados. Era o título oficial, embora todos a chamassem simplesmente de Chen, a construtora de protocolos. Seu telefone zumbiu com o resumo do dia. O Echo 7 havia sido implementado com sucesso em 12 bases adicionais. As taxas de sobrevivência de pilotos durante emergências de navegação haviam melhorado em 43%. A academia estava solicitando que ela projetasse um currículo inteiro em torno de sistemas de comunicação de emergência. Mas no momento, ela não estava pensando em estatísticas ou implementações de protocolo. Ela estava lá assistindo a um F-16 familiar se aproximar da pista com precisão de livro. O tenente Morrison, terminando mais uma missão de treinamento impecável com seu esquadrão. Senhora, Tenente Chen. A voz pertencia a uma jovem em uniforme de cadete, provavelmente com 19 anos, com energia nervosa irradiando de seu corpo esguio. Eu sou a cadete Sarah Kim, turma 99 da academia. Eu ouvi sobre o que a senhora fez, a coisa da frequência de emergência e o protocolo que a senhora projetou. Ava gesticulou para a grama ao lado dela. Sente-se, Sarah. Quer café? Obrigada, senhora. Kim se sentou cuidadosamente, claramente intimidada por estar conversando com alguém que se tornara uma lenda entre os alunos da academia. Senhora, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Pode. A senhora ficou com medo quando eles disseram que a senhora não podia mais voar? A pergunta pairou no ar da noite como fumaça de uma fogueira distante. Ava observou outra aeronave taxiar em direção ao hangar, suas luzes de navegação piscando firmemente na escuridão que se formava. Aterrorizada, ela disse finalmente. Voar era tudo o que eu sempre quis fazer. Quando eles tiraram isso de mim, eu senti como se alguém tivesse cortado minhas asas e esperado que eu continuasse a planar. Mas a senhora não desistiu. Não, eu não desisti, mas também não continuei tentando voar da mesma maneira que sempre planejei. Ava tomou um gole de café frio e fez uma careta. Eu aprendi que há muitas maneiras de voar, Sarah. Algumas pessoas voam em cockpits. Outras voam de torres de controle ou laboratórios de design ou salas de aula. Kim assentiu pensativamente. Meu instrutor de voo caiu durante o treinamento básico no mês passado. Falha no motor. Ele disse que a única razão pela qual ele sobreviveu foi porque o controle de solo usou algo chamado protocolos de Shen para guiá-lo na emergência. Seu instrutor, por acaso, seria o Capitão Martinez? Sim, senhora. A senhora o conhece? Ava sorriu. Jake foi um dos meus primeiros alunos. Ele tem ensinado o Echo 7 para outros pilotos há meses. Ele diz que a senhora salvou a vida dele 2 vezes. Uma durante a emergência dele e outra ensinando-o a salvar a vida de outras pessoas durante as delas. O sol estava se pondo completamente agora e as luzes da pista começaram a iluminar as pistas de táxi em padrões geométricos. Ava enfiou a mão no casaco e pegou um pequeno objeto que refletiu a luz. Sua velha máscara de oxigênio. Agora era aposentada da exposição do museu e devolvida à sua legítima proprietária. Sarah, você sabe o que é isso?
Uma máscara de oxigênio. Senhora, é um lembrete. Por 3 anos, eu a mantive ao lado da minha estação de trabalho para me lembrar de quem eu achava que deveria ser. Ava virou a máscara em suas mãos. Mas acontece que eu nunca deveria ter sido apenas uma coisa. Eu deveria ser o que as pessoas precisavam que eu fosse para chegarem em casa em segurança. Kim estudou a máscara com reverência. Senhora, a senhora está feliz agora com como tudo aconteceu? Ava olhou através do campo de aviação para a torre de controle, onde ela passou 3 anos aprendendo a guiar os outros através da escuridão. Para os prédios da academia, onde ela agora ensinava futuros pilotos a sobreviverem a seus piores momentos. Para a pista onde dezenas de aeronaves pousavam em segurança todos os dias, porque ela nunca parou de observar o céu. Laura, estou exatamente onde eu pertenço. Como se convocada por suas palavras, a voz de Morrison estalou em seu rádio. Shen, aqui é o Falcon 17. Pouso perfeito, graças à sua orientação de aproximação. Vejo você no briefing de amanhã. Ava ligou seu rádio com uma mão, ainda segurando seu café com a outra. Recebido, Jake. Estarei observando. Porque algumas pessoas nasceram para voar pelos céus e outras nasceram para garantir que ninguém voe sozinho.